Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa monitoria de tronco encefálico. Eu sou a Mai e eu vou falar mais especificamente da organização interna, da morfologia interna do tronco encefálico. Eu imagino que a aula tenha sido bastante confusa, como foi a nossa também. É bastante informação de uma vez, né? Tudo muito novo. E talvez você tenha algumas dúvidas na sua cabeça, do tipo, Jesus, que trem é esse? Ou, meu Deus, será que eu preciso decorar tudo? Ou ainda, como é cobrado na prova? Então, eu queria aproveitar esse momento inicial para desmistificar essas questões e deixar vocês mais tranquilos, tá? Mais pra frente a gente vai trabalhar, né, o que exatamente é isso e por que essas estruturas vão estar aparecendo ali. Mas agora nós já podemos falar aqui sobre essas duas questões. Primeiramente, vocês não precisam decorar tudo, tá? A gente tem que entender que a anatomia é uma disciplina de base, então, obviamente, a gente precisa ver nessa disciplina questões que vão ser importantes lá na frente, igual, por exemplo, os núcleos, a maioria dos núcleos que a gente vê agora na anatomia, quando vocês estiverem fazendo neurofisiologia no semestre que vem, o professor vai citar um ou outro e vocês vão recordar. Ah, eu já vi isso anteriormente. Então é por isso que os professores passam, tá? Mas não significa que vocês precisam decorar tudo, né? Obviamente, quem seguir para a aula da neurologia, para uma área mais específica, talvez precise sim saber um núcleo ou outro, mas isso não é uma regra, tá bom? A segunda coisa que eu queria desmistificar aqui é a questão da prova. Os professores não vão cobrar tudo isso na prova. Eles cobram um ou outro. No final, eu vou gravar um videozinho de questão para que vocês possam ver como é cobrado. Então, minha intenção aqui nesse primeiro momento é deixar vocês tranquilos, tá? Que o aprendizado dessa questão não seja algo pesaroso, gostoso, tá? Eu achei bastante interessante essa aula e eu vou fazer o possível para que vocês também gostem e achem interessante, tá? Então vamos lá. Começando então aqui com o nosso conteúdo, eu queria relembrar, não sei se vocês chegaram a ver, se não viram, a gente vai ver agora, a questão da divisão segmentar do sistema nervoso. A gente vai ter então uma porção que é chamada suprassegmentar, que vai incluir o cérebro e o cerebelo. E a gente tem o sistema nervoso segmentar, que vai incluir o tronco encefálico e a medula espinhal. E aí você deve estar pensando, em que é baseada essa divisão? Essa divisão vai ser baseada na disposição da substância branca e da substância cinzenta. Para quem não se recorda, a substância cinzenta ela é composta por corpos de neurônios, tá? E a substância branca é o conjunto de axônio desses neurônios, né? Então vão ser vias, tratos, por onde vai caminhar aqueles axônios compartilhando a informação que vem do corpo celular. Então aqui no sistema nervoso suprassegmentar, nós vemos que tanto no cérebro quanto no cerebelo, a substância cinzenta ela se organiza mais ao córtex, tá? Mais na região externa. E na parte interna nós temos substância branca. É possível, como a gente vê aqui, que hajam núcleos de neurônios na parte interna, mas isso são coisas específicas que a gente vai ver depois, tá? Aqui também no cerebelo, a gente vê no interior do cerebelo alguns núcleos, mas a organização total, a gente observa que é no córtex, substância cinzenta, e na medula, substância branca. Já no sistema nervoso segmentar, nós vamos ver que é o contrário. Nós vamos ter a substância cinzenta se organizando na parte mais interna, na parte mais medular, e na periferia, na região cortical, nós vamos encontrar a substância branca, tá? Isso deveria acontecer também no tronco encefálico, tá? Aqui nós temos uma imagenzinha, um corte transversal do tronco encefálico. E vocês vão perceber que, diferentemente da medula, que possui esse H medular organizadinho, que contém toda
toda a substância cinzenta, no tronco encefálico, nós vamos ver vários núcleos espalhados, nós não vamos encontrar essa configuração organizada como a gente vê aqui. E por que isso acontece? Isso acontece devido às decutações. A gente vai ver que inúmeros tratos cruzam a linha horizontal, e à medida que esses tratos vão cruzando, eles acabam seccionando aquela substância cinzenta em várias partes, tá? Aqui nós temos como exemplo o trato córtico-espinhal, que é uma via relacionada com a motricidade voluntária. E lá nas pirâmides bulbares, a gente vai ter, né, a decurtação das pirâmides, onde parte das vias cruzam de um lado para o outro. E à medida que essas vias cruzam, elas acabam segmentando a substância cinzenta ali do bulbo e formando vários núcleozinhos. Então, em resumo, a gente pode dizer que, como o tronco encefálico é justamente uma região intermediária, uma região de transição da medula para o encéfalo, né, para o cérebro, enfim, ele vai ter essa configuração diferenciada, tá? Que é meio mesclada ali. E o que vocês precisam gravar desse primeiro momento, dessa primeira conversa nossa, é que, quando nós analisarmos a estrutura microscópica, a estrutura interna, a anatomia microscópica do tronco encefálico, nós vamos encontrar 3 tipos distintos de substâncias. A substância branca, a substância cinzenta homóloga à da medula e a substância cinzenta própria. Bom, pessoal, até aqui era isso. Nós continuamos a nossa conversa num outro momento. Um beijo!